Podemos estar assentados. Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos presentes nesta igreja matriz, queridos internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e pela Web Rádio Ativa Comunicações. Todos os anos, o quarto domingo da Páscoa é dedicado ao Bom Pastor. A gente chama o Domingo do Bom Pastor. E justamente a liturgia nos leva a refletir o proceder de pastores, mas também o proceder das ovelhas. Uma das primeiras pinturas e primeiras devoções a Jesus é justamente como o bom pastor, encontrado em uma das catacumbas na cidade de Roma. A figura de Jesus, representando um pastor, que traz em seus ombros, em volta do seu pescoço, uma ovelha, segurando com uma das mãos as duas patas dianteiras e com a outra as patas traseiras. E aquela ovelha, então, ela está sã e ela está salva. Ela mostra uma imagem que demonstra segurança, garantia, que pode vir perseguições, calamidades, que nada pode afetar o local, o lugar que aquela ovelha foi colocada. A igreja primitiva sempre professou o bom pastor, aquele que era a pedra rejeitada, que muitos não queriam, rejeitaram, assim como nós pudemos perceber no livro dos Atos dos Apóstolos, nesta leitura, quando Barnabé e Paulo, embora estivessem arrastando multidões, mas aquilo causava inveja. E eu lembro, quando a gente lê, né, que fala assim, senhoras religiosas, olha só, né? Porque elas eram da religião judaica, elas acreditavam em Deus, mas o ciúme, a inveja, fizeram com que se levantassem injúrias e falsos testemunhos, tudo por questão de serem manipulados. E aí eles tiveram que sair daquele lugar, e para onde iam, também continuavam pregando o nome de Jesus, fazendo curas e fazendo milagres, e isto gerava também mais inveja, mais revolta. A leitura diz que eles sacudiram os pés, a poeira dos pés, como Jesus havia determinado. Depois, no livro do Apocalipse de São João, nós vamos enxergar a figura do bom pastor no cordeiro, né? O cordeiro aqui é uma ovelha. A gente lembra então, eu acho interessante essa comparação, quando nós olhamos para a Santa Missa, Jesus se faz presente como sacerdote na pessoa do padre, então o sacerdote que oferece o sacrifício. O altar do sacrifício também é Jesus, então Jesus é sacerdote, Jesus é altar, e Jesus é a vítima imolada, ele é o cordeiro, então ao mesmo tempo pastor e cordeiro. Olha que bonito, um pastor que dá vida por suas ovelhas. Lembro sempre e repito muitas vezes, um sermão que Santo Agostinho escreveu sobre os pastores, porque a palavra pastor nós empregamos muito para o bispo, para o padre, o diácono, ou então o pastor de outras denominações religiosas, não, o pastor da igreja tal, da igreja tal. E quando nós olhamos para a figura de alguns pastores hoje, nós somos remetidos a esse discurso de Santo Agostinho, escrito há praticamente 1700 anos atrás, quando ele diz, tem pastor que só gosta de ovelha sarada, bonita e gorda. Tem pastor que não gosta de ovelha ferida, machucada, com problemas. Ele foge dessas ovelhas. E eu até acrescentaria, né? Tem pastor que gosta de ovelha sarada, bonita e de bolso cheio. Mas as que não têm nada, as pobres, marginalizadas, feridas, machucadas, às vezes querem distância. Então, também, quando nós falamos do bom pastor, é bom refletirmos nisso. E o Evangelho, ele aprofunda as características desse bom pastor.
um modelo para todos nós. Aquele que se coloca entre a ovelha e o inimigo, aquele que quer atacar a ovelha, aquele que quer fazer a ovelha se perder. Então o pastor que se coloca à frente, ele corre o risco de ser ferido, de ser machucado, para que a ovelha não seja ferida, não seja machucada. O Evangelho diz uma coisa interessante que nós fazemos, escuta. Nós estamos em um sínodo, a igreja no mundo, onde se fala, o Papa Francisco fala muito da escuta. E quando nós falamos das ovelhas, eu não sei se vocês conhecem a ovelha, mas as ovelhas, elas não têm uma visão muito boa. Quando a gente olha para o olho de uma ovelha, parece que está com catarata, né? Elas não enxergam muito bem, né? Então, se elas não enxergam bem, como é que elas vão seguir o pastor? Porque elas ouvem a voz do pastor. As ovelhas conhecem o pastor pela voz, né? No quartel a gente fazia uma brincadeira, e às vezes nas pregações eu sempre faço isso também, né? A gente está falando aqui, a gente dá ordem para as pessoas, né? Fala, você está conhecendo minha voz? Você conhece a minha voz? Então senta, levanta, e a pessoa vai fazendo, né? Aí de repente você pede para uma voz diferente falar. A pessoa obedece aquela voz assim. Alguns obedecem. Por quê? Porque não guardaram a voz. Então quando o mundo tem tantas vozes e vozes discordantes dos ensinamentos do bom pastor, mais do que nunca, nós precisamos ser ovelhas que conhecem a voz de Deus, para não seguir outras vozes, para não ir atrás de outros chamados. Isso é de suma importância nós olharmos. Se a ovelha tem problema de visão, ela tem a audição aguçada. Isso não é só a ovelha, não. Eu tenho um filho, ele tem apenas 30% da visão nos dois olhos, né? Mas escuta a quilômetros de distância. Por quê? Porque quando a visão é menos desenvolvida, você desenvolve mais a audição. Isso é uma coisa da natureza, né? Então as ovelhas desenvolveram mais a audição e elas ouvem. Por isso que Jesus faz essa comparação. Elas conhecem a minha voz e elas me seguem. Depois, uma coisa importante de nós destacarmos também. O Evangelho fala que nós, como batizados, cumpramos as nossas obrigações. Jesus, quando nos chama, Ele nos chama pelo nome que nós fomos batizados na pia batismal. É por esse nome que Ele conhece cada ovelha. E Jesus conhece cada um de nós. Ele chama cada um de nós pelo nome. Aí vocês vão falar assim, nossa, mas como que guardar o nome de tanta gente, né? Oh, Ele é Deus para começo de conversa, né? Mas se vocês, eu fico pensando, eu faço uma comparação. Às vezes, muita gente aqui nunca viu uma ovelha, não sabe o que é isso, né? Nunca viu um cordeiro, né? Um carneiro. A vaca todo mundo conhece, então vamos falar da vaca, né? Aqueles, antigamente, tinham os retireiros, né? A pessoa que tira leite da vaca. Então tinha lá a fazenda 70, 80 vacas. E de manhã, elas vêm todas para o curral para serem ordenhadas. E aquele que vai tirar o leite, ele conhece uma por uma o nome. E quando ele vai soltar o bezerro, ele já chama a mãe. Maiada, amarela, sei lá, ele chama o nome da vaca. E ele não confunde, às vezes elas são parecidas, mas ele não confunde, porque ele sabe o nome de cada uma delas. E ela conhece a voz dele, ela vai onde ele chama. Então nós também devemos estar atentos ao chamado que Jesus faz e continua a fazer para nós todos os dias, para nós não nos perdermos. Quando Jesus nos chamar, nós estarmos ali para dizer sim. São João Crisóstomo, um grande santo da igreja, bispo e doutor, ele e um sermão dele, ele fala uma coisa muito importante também, sobre o pastor. Ele pergunta, qual pastor que alimenta as suas ovelhas com a sua própria carne? Qual pastor? E aí nós lembramos do símbolo que muitas vezes é usado aqui nos sacrários, não sei se vocês já viram, aquela ave que chama pelicano, né? É uma ave que tem um bico bem grande, né? Uma bicuda, né? Eu não sei se vocês sabem, aquela ave, quando ela não consegue encontrar alimento para os seus filhotes, algum bichinho, alguma formiga, alguma coisa, e ela percebe que os filhotes estão com fome, gritando, ou vai até morrer de fome, sabe o que ela faz? Ela pega o bico, ela arranca carne dela e coloca na boca dos seus filhotes. Ela sustenta os seus filhotes com a própria carne. E Jesus também é aquele que dá a sua própria carne para sustento de cada um de nós. No domingo do Bom Pastor, é bom lembrarmos,
quando eu falei que a gente olha o padre, o bispo, né? Mas todos nós somos pastores. Todos nós. Você, pai, tem filhos, tem uma família que é o seu rebanho, que foi colocada por Deus nas suas mãos para você educar na fé, para você defender, para você ser o bom pastor daquela família. Mãe, você é a pastora da sua casa, você deve zelar pelos teus filhos, você se coloca entre os teus filhos e os inimigos para protegê-los, como disse Jesus, como uma galinha que protege seus pintainhos. Mas infelizmente muitos não assumem esse papel hoje, né? Quando a gente fala que as nossas famílias estão sendo destruídas, estão sendo atacadas por tantas ideologias, e a gente às vezes vê que pai e mãe, às vezes não está nem aí, não defendem os filhos, não educam na fé. Hoje é dia de pensar nisso. Mas como eu falei que a mãe é pastora, e hoje nós celebramos o Dia das Mães, então também é dia de nós olharmos para aquela que é a mãe de todos nós, a Virgem Maria. A Virgem Maria, Nossa Senhora, a mãe de Jesus, e Ele colocou Maria como mãe de todos nós. No Brasil nós temos o privilégio desse título de Aparecida das Águas, a rainha e a padroeira do nosso país. Mas lembro que a mãe do céu, de acordo com a liturgia do bom pastor, nós poderíamos, e eu lembro aqui, Maria é mãe e arca da nova e eterna aliança. Essa expressão arca da nova e eterna aliança está lá na ladainha de Nossa Senhora. Por que arca? Porque na arca antiga nós tínhamos o cajado de Arão, nós tínhamos as tábuas da lei e nós tínhamos o maná. E Nossa Senhora traz em seu ventre, ela traz Jesus, Ele que é o bom pastor, aí no cajado que simboliza o bom pastor. Então ela traz dentro de si o bom pastor. Maria traz o verbo, que é a palavra representada na antiga aliança nas tábuas. Agora não, agora o verbo é Jesus. Maria traz dentro do seu ventre o maná, mas agora não é aquele maná que estava na antiga aliança, mas é a Eucaristia, Jesus Cristo, o verdadeiro alimento para todos nós. E vejam bem, que a arca era a presença de Deus. E Maria é presença de Deus, a mãe é presença do Filho. Não esqueçamos disso nesse dia, que nós temos uma mãe celestial, uma mãe do céu. E eu lembro, para concluir, dentro desse contexto de bom pastor, que existe uma devoção que nasceu na Espanha, no século XVI, de chamar Nossa Senhora Divina Pastora. Eu não sei se tem alguém de Sergipe aqui, não? Tem ninguém, né? Se tivesse, ia conhecer essa devoção. Por quê? Nossa Senhora, chamada Divina Pastora, ou Mãe do Bom Pastor, ela é padroeira do estado de Sergipe. E lá tem inclusive um santuário da Divina Pastora, numa cidade que chama Divina Pastora, em homenagem à mãezinha como Divina Pastora. A mãe que cuida do rebanho junto com seu filho. A mãe que defende o rebanho. O Brasil tem nossa pastora, o nome de Aparecida, negra do sol, negra das águas barrentas, negra da campina e dos prados verdejantes, onde no sol fez a pele ficar morena, de tanto pastorear o rebanho do seu filho Jesus. Por isso hoje, Dia das Mães, mais do que nunca, é dia da nossa Mãe do Céu morena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.